Cassiel, que da minha ajuda ali, está sempre acesa, né? E então, essa semana é uma semana para libertação, né? Para a gente se libertar de muitas coisas que acontecem na nossa vida, né? Às vezes a gente fica pensando por que essas coisas acontecem na nossa vida, né? A gente não sabe muito bem porquê, né? Então, o arcanjo Cassiel é esse movimentador das energias libertadoras e das energias que abrem caminhos, né? Então, de repente, você se liberta de determinadas coisas que atrapalham a nossa vida e que a gente nem sabe por que ela está acontecendo, né? A gente fica sempre em dúvida do porquê que essas coisas acontecem conosco, né? Existe uma regrinha na psicologia que a gente pode utilizar bem no aspecto espiritual, que é assim, existe um percentual, né, dentro da nossa vida que interfere muito no nosso dia a dia. Por exemplo, tá? 50% do que acontece na nossa vida vem da nossa ação, da nossa criação, vem da nossa genética, né? Vem daquilo que é dentro da nossa relação familiar, por exemplo. Se você pensar direitinho, fizer uma análise fria, sem crítica, hein? Né? Sem culpabilidade, mas fizer uma análise fria de como foi a tua criação, você vai perceber que muitas coisas que acontecem hoje com você é porque é consequência da sua criação, é consequência da relação que você teve com a sua família, com pai, mãe, essas coisas todas, né? E aí você passa a ter, dentro desses 50%, né, aquilo que São Tomás de Aquino diz que todos nós somos frutos do meio que nós vivemos, né? Então essa é a ação, né? Então nós somos frutos do meio que nós vivemos. Então toda essa formação que a gente tem vem dali, daquele local, daquele ambiente que a gente foi criado, dentro desse contexto todo. É óbvio que não é só isso, né? Existem outras ações que vão ocorrendo na nossa vida, né? Então, mas esses 50%, se você analisar, você vai ver que 50% que a gente fica colocando muito culpa nas nossas vidas passadas, você entendeu? Você quer dar um desconto para você? Você fala assim, puxa, isso que está acontecendo comigo é porque lá nas minhas vidas passadas eu deixei, né? Aliás, tem uma expressão que eu não gosto muito, mas que todos nós usamos, acho que sem exceção. Tem que perguntar aqui, todo mundo, quando acontece alguma coisa, você fala assim, eu acho que eu joguei pedra na cruz, né? Todo mundo usa isso aí, porque você fica olhando lá para trás, né? A gente olha lá para trás. Então, esse 50% é essa ação do nosso gene, né? Que essa situação humana, a palavra gente, por exemplo, ela vem da Gênesis, né? Ela vem da palavra Gênesis, né? Então, de alguma forma, nós somos gente que nos envolvemos dentro de determinadas situações que aconteceram na nossa vida. E nós somos um pouco de reflexo disso. O Lincoln está me olhando ali com aquela cara toda ali, porque ele fala muito isso. Ele fala assim, você não conhece a minha família. Né, Lincoln? Então, quer dizer, qualquer coisa que ele fala, ele coloca exatamente isso. Hein? Sempre com alegria. Com alegria, sempre com alegria, né? Não vamos deixar, nenhum momento de se deixando influenciar por aquilo. Então, essas coisas todas são 50% acontecem a partir dali. Os outros 40% somos nós. Os outros 40% somos nós. 40%, está faltando 10 aí, né? Pois é, os outros 40% somos nós. Somos nós que geramos isso. São as nossas atitudes, tudo aquilo que acontece no nosso dia a dia, entendeu? Nós temos muito essa coisa de às vezes colocar a culpa em determinadas situações que foram geradas pelas nossas atitudes, ou pela nossa falta de atitude. As duas coisas, ou pela nossa atitude ou pela nossa falta de atitude. Então a gente acaba colocando um pouco de culpa nisso, né? E os outros 10%? De onde vem? Vem do entorno, vem daquilo da vida, né? Eu costumo brincar que eu por exemplo, fui assim, confesso isso, sem nenhum medo de confessar, que quando se falou em globalização, eu fui contra a globalização. Eu escrevi matéria sobre isso, né? Contra a globalização. Eu acho que a globalização é um problema muito sério. Porque cai uma tempestade lá na China, venta aqui. Nós acabamos de ver isso acontecer agora, né? Na bolsa, no dólar, né?
A relação entre os Estados Unidos e a China estão estremecidas, pronto. Aumentou o dólar, né? Teve problema na bolsa. Aí você fala assim, poxa, eu não tenho dólar. Não tenho dinheiro investido na bolsa. Como é que isso pode ter influenciado na minha vida? Influenciou no preço do arroz, no preço do feijão, influenciou em tudo aquilo que está no teu entorno, tá? No teu vestuário, em tudo aquilo que é a nossa vida, no nosso dia a dia, aquilo aconteceu ali. Então, tudo que acontece no nosso entorno estão dentro desses 10%. Reflete em cada um de nós, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, analisar isso, refletir isso. Eu acho que se a gente sentar um pouco e refletir sobre a nossa vida, sobre o que acontece no nosso dia a dia, quem somos nós, né? Existe uma expressão, né, que está no átrio, né? Lá da Grécia, conheça-te a ti mesmo, né? Jesus disse isso, quer dizer, muito claramente. Então conheça, a gente precisa de se conhecer, a gente precisa de realmente olhar para dentro de nós e nos reconhecermos, sabe? Isso é fundamental, entender quem somos nós, por que isso está acontecendo conosco, né? Então, a tua fé, qual é o tamanho da tua fé? A tua fé tem que estar no tamanho do reconhecimento que você tem pela tua força. Sabe? A tua força é fundamental dentro disso. O quanto eu sou forte para enfrentar todas essas situações que a vida me oferece, né? Então isso é uma coisa fundamental para que a gente possa vencer todos os dias da nossa vida, tá? Todos os dias a gente tem que acordar e fazer uma reflexão. Uma coisa interessante que Agostinho, Santo Agostinho, vamos chamar Santo Agostinho, fica mais fácil para todo mundo reconhecer. A gente fica falando o nome e o sobrenome dele, não adianta. Santo Agostinho dizia uma coisa seguinte: todos os dias à noite, todas as noites, eu coloco antes de colocar a minha cabeça no travesseiro, eu faço uma relação de tudo aquilo que eu não consegui fazer. Então eu fiz uma relação de tudo que eu vou fazer no dia seguinte, né? E no final do dia eu coloco, vou riscar, e tudo aquilo que eu consegui fazer. E aí eu vejo que eu consegui fazer apenas muito pouco do que eu havia planejado. Isso me incomodava muito, dizia ele. Isso me causava um incômodo muito grande. Isso, se você fizer isso, você vai ficar incomodado também como ele, porque você vai fazer muito pouco do que você planejou. Você fez uma lista, eu vou fazer tudo isso no dia seguinte. Aí no dia seguinte você vê lá no final do dia, antes de colocar a cabeça no travesseiro, você vai ticar e vai ver que você fez muito pouco daquilo que você planejou. Não é isso? Aí ele um dia resolveu fazer o seguinte: então eu vou listar agora tudo que eu fiz durante o dia. Ele fez tudo aquilo que não havia sido planejado numa quantidade muito maior do planejado. Sabe? Então, nem sempre aquilo que você planejou fazer significa que vai fazer você avançar na direção, né, do teu resultado, do teu objetivo, daquilo que você qualificou como ponto importante para você, né? A cura não chega através da nossa própria cura. Redundante? Não. Não, verdadeiro. A cura não chega a partir do momento em que nós curamos tudo aquilo que é negativo dentro de nós, tudo aquilo que é enfermidade verdadeira dentro de nós. Aí a nossa cura chega. Ela passa a chegar a partir do momento em que nós começamos a filtrar. Eu participei de uma ação que eu nunca imaginei que podia acontecer, né? E eu participei de uma ação em que todo o sangue de uma pessoa foi tirada. Todo o sangue de uma pessoa foi tirada por uma situação chamada plasma, né? Dentro do contexto todo, para retirar o plasma, ou seja, a ação negativa daquela pessoa, e voltar com o sangue purificado, né? E não é, como é que é o nome? Hemodiálise? Não é hemodiálise, é uma ação plasmática, eles tiram o plasma do sangue, tá certo? Então, aquilo significa uma autocura. Então nós temos condições de fazer isso acontecer na nossa vida, nós temos condições de nos autocurarmos, a partir do momento em que nós começamos a movimentar dentro de nós a nossa própria energia, a nossa própria força, o nosso próprio acreditar que é possível. A nossa vida no dia a dia, nas ações todas podem acontecer isso. Eu tenho alguns exemplos aqui na Nova Palavra de pessoas que chegaram aqui e disseram assim na primeira semana: olha, aconteceu o milagre. Tem outras pessoas que não conseguiram esse milagre, né? Eu até faço uma brincadeira, no curso do Fogo Divino eu faço uma brincadeira e digo assim: é como se você pegasse duas pessoas
e as duas ganhassem R$2.000. Um exemplo apenas. As duas ganhassem R$2.000. As duas tivessem 2 filhos. As duas morassem em casas da mesma condição. Sabe? Tinham o carro mesma marca de carro, do mesmo ano, tudo igual, né? E trabalhavam na mesma distância de onde moravam. Só que um consegue viajar 1 vez por ano, 2 vezes por ano, 3 vezes por ano. O outro não consegue mal comer com o mesmo salário, com a mesma condição, com o mesmo tudo. Por que isso? Né? Então é o que acontece conosco, na nossa própria energia, na nossa própria relação. Nós não sabemos lidar com essa energia, nós não sabemos lidar com o nosso emocional, sabe? Nós não sabemos lidar com as nossas palavras, nós não sabemos lidar, né, com aquilo que a vida nos oferece e nem sabemos agradecer o que nos é dado todos os dias. Lembra que eu disse agora de Santo Agostinho? Ao final do dia, fiz mais do que havia planejado fazer, porque fiz aquilo que não havia planejado fazer, fiz aquilo que era necessário fazer. Né? Nem sempre aquilo que a gente planeja é necessário fazer, então fiz aquilo que era necessário fazer. Então é isso que nós precisamos de fazer hoje. O arcanjo Cassiel, ele nos dá essa condição, ele movimenta essa energia, por isso é que ele movimenta a energia da corrente anciã, que é a corrente da sabedoria, do conhecimento, né? Da forma de você movimentar as energias de uma forma curadora na sua vida. Então ele nos liberta e abre caminhos. Tem essas duas forças: a libertação, ou seja, nos tira das amarras que nos prendem e não nos deixa invadir, né? Cortando todas essas amarras, e ao mesmo tempo também abre os nossos caminhos, oferece uma abertura de caminho para que a gente possa seguir e avançar acreditando que é possível. É possível transformar tudo isso numa grande verdade, num grande bem, para que nós possamos triunfar sempre e ser vencedores, que nós viemos aqui para ser vencedores, mesmo que a vida diga que não, mesmo que a vida nos ofereça tudo aquilo que é dentro daquilo que ela entende ser importante para que nós sejamos perdedores e não vencedores. Não é isso? Então, vamos fazer isso hoje. Ao entrar no ciclo do fogo divino, faça isso com você. Entregue isso para você. Busque isso, essa energia. Porque o ciclo do fogo divino, ele tem 2 ações circulares. É como se fosse uma centrífuga. Ele gira no sentido anti-horário, retirando tudo que é energia negativa. E gira no sentido horário, acrescentando tudo que é positivo. Sabe? Ele traz essa força, né? É a força da ação do fogo divino, né? E esse fogo divino pode acender dentro de você essa chama verdadeira do eu posso, do eu consigo, do eu transformo. Tá bom? Então vamos fechar os nossos olhos, vamos respirar, vamos deixar que essa força divina, vinda do arcanjo Cassiel, essa ação dos bons sentimentos, que a gente possa nesse momento olhar o outro e ver apenas aquilo que ele tem de positivo, incensando aquilo que ele tem de positivo. E de repente, esse outro sou eu. Eu quero olhar para dentro de mim, Senhor. Eu quero buscar dentro de mim toda essa força, toda essa energia de transformação da minha vida. Eu quero ser mais controlado emocionalmente. Eu quero ser mais purificado, eu quero ser santificado sem ser santo. Eu quero que as minhas atitudes sejam reconhecidas como boas atitudes, como atitudes que me elevam. Eu quero que todos aqueles que se aproximarem de mim, eu tenha uma palavra a oferecer. Eu quero, Senhor, te pedir que todas as forças do meu abraço sejam fraterno, o amor que se inspire em mim, seja transformado na inspiração de todos aqueles que se aproximarem da minha vida. É isso, meu irmão, minha irmã, que você tem que dizer hoje no ciclo do fogo divino. É isso que você tem que buscar, essa força divina de transformação da tua vida. É isso que você tem que buscar, encontrar dentro de você, porque está aí dentro de você. Eu quero repetir mais uma vez que Jesus disse que o reino de Deus está dentro de nós. E ele disse mais ainda, que nós somos o sal da terra, ou seja, nós somos aquilo que alimenta a vida, a nossa vida e a vida de todos aqueles que participam dessa vida que nós abraçamos hoje
e queremos que ela seja de felicidade plena. Vamos pedir ao Arcanjo Cassiel que abrace cada um de nós nesse momento, nos libertando de todo o mal, de todas as negatividades, de todos os pensamentos negativos, de todas as formas de pensamentos que são endereçadas contra nós, e ilumine o nosso caminho para que nós enxerguemos, sobretudo, aquilo que é nosso, aquilo que pode nos transformar em pessoas plenamente felizes. Nós acreditamos nisso, eu creio nisso, e por isso damos graças a Deus. Que assim seja, assim é e assim será. Amém.